todos. Muito contente de estar aqui com vocês hoje e muito contente também de hoje estar recebendo aqui nessas conversas que a tecnologia tem possibilitado para nós a oportunidade de estar com Lama Lawang. Eu conheci o Lama quando eu fui a um retiro da Jetsuma e a história toda foi até bastante divertida, porque nesse retiro a Jetsuma falou um pouco a respeito de mestre animal. E eu tava com uma amiga, a Cleide, que provavelmente vai estar entrando aqui em algum momento também. E a Cleide então comenta comigo, fala alguma coisa, mas será que ela é vegana? E eu falo, não sei, vamos esperar. Não, vamos lá perguntar. E tinha uma fila, eram 600 pessoas no retiro, e tinha uma fila enorme esperando para falar com o Lama. E ele tinha uma presença búdica ali com ele para atender todo mundo. E eu pensando, nossa, essas pessoas estão cansadas e tem mais 2 dias, a Jetsuma vai falar a respeito. E a Cleide, essa minha amiga divertida, querida, amada, não, vamos lá, vamos falar agora. E ali naquela ocasião, as coisas se desdobraram de uma forma que eu pude conhecer a Jetsuma. E pude estar com ela e inclusive ser orientada no serviço do santuário. E foi ali também que a gente mudou uma perspectiva de que não era só acolher a vítima, era trabalhar com o agressor. E eu vejo que o Lama, a Jetsuma, essa linhagem, o budismo, quando eles falam de compaixão destemida, eles têm muito para ensinar para nós. E o tema é esse, é compaixão, é serviço. E eu admito para vocês, confesso para vocês que é um dos temas mais incríveis que eu penso não só em a gente falar a respeito, mas a gente viver, a gente poder viver a compaixão, a gente poder viver o serviço. Isso é muito importante, especialmente nos dias de hoje. Então eu chamo aqui o Lama, e daí ele pode falar um pouco mais dele para vocês também, já que além de poder falar a respeito dos temas, é um realizador, uma pessoa que realmente está vivendo esse exemplo de compaixão e serviço e consciência. Vou procurá-lo por aqui, só um momentinho. Achei o Lama. Ele já vai entrar, tenho certeza. Só um momentinho. Ah! Que coisa boa ter você. Deixa eu só ver aqui. Bem-vindo, Lama. Tudo bem, querida? Tudo, e você? Tem alguém aqui sentado em cima do tripé, tô tentando ajustar, desculpa. Era só um momentinho. Tranquilo. Então, agora sim. Muito contente de ter você aqui, muito feliz é uma forma de matar a saudade. Com certeza, bom te ter aqui também. Bom te ver, viu? Bom te Muito ver bom também, te muito ver. bom te ver. Lama, eu comecei falando um pouquinho a teu respeito e de como, inclusive, a gente se conheceu naquele retiro da Jetsuma e de como aquilo para mim já é o próprio tema da live, que é compaixão e serviço, porque eu lembro daquela fila imensa, aquelas 600 pessoas, sei lá, sentado lá da Jetsuma, aquela tradução acontecendo e tudo que acontece nos bastidores de qualquer evento, não importa se a gente está falando de um evento espiritual ou de um evento X, e aquelas pessoas fazendo fila e você ali naquela, sabe, naquela postura plácida e acolhendo todo mundo. Então aquilo para mim já foi o começo do tema da live, que só de lembrar que é compaixão e serviço. Ou seja, quando a gente está ali pelo outro e fala, tá bom, eu estou aqui, então estou aqui para vocês. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre quem você é. Tem algumas pessoas aqui que eu tenho certeza que não te acompanham. Eu acho que é uma oportunidade para terem acesso à tua sabedoria e à sabedoria da tua linhagem também. Uhum. Bom, quem eu sou, né? Eu poderia falar como se eu tivesse numa terceira pessoa, assim, olhando a minha trajetória, assim, né? É uma trajetória meio diferenciada, assim, né? São poucas as pessoas que tiveram essa oportunidade de viver por mais tempo na Ásia, né? E treinar com eles no berço do budismo e enfim, das tradições contemplativas, a gente poderia dizer assim, né? Então eu tive essa oportunidade de estar lá, assim, eu acho que talvez muitos de vocês tenham tido já essa visão, assim, essa vontade de vivenciar o sagrado, né?
Então, eu já desde pequeno, meus pais tinham essa conexão com o sagrado, com a espiritualidade, sabe? E eu me lembro, assim, com meus 4, 5 anos, sempre correndo ao redor dos amigos dos meus pais, enquanto eles falavam sobre astrologia, falavam sobre natureza, sobre estar em contato com a natureza, com os elementos da natureza, terra, água, fogo, né? Eles faziam aquelas fogueiras para celebrar junto a existência, né? A amizade, a sabedoria. A maioria dos amigos dos meus pais, na época que eu era criança, eles eram a galera do mato, assim, a galera que ia pro mato mesmo, né? Ia comprar um pedacinho de terra mais para fora e ia viver de uma forma mais saudável possível. Eu lembro muito claramente da alimentação, né? Minha mãe, ela é vegetariana há muito tempo. Há muito tempo. Meu pai, ele também foi muitos anos vegetariano quando eu era pequeno. E depois ele, enfim, teve umas recaídas na alimentação dele. E ele retornou acho que faz uns 6 anos a ser vegetariano. E agora, Maravilha. faz alguns meses, ele tá vegano, assim, papai. Isso você não tinha falado. Essa foi a surpresa para live. Que Muito legal, bênção! assim, papai tá vegano. E a mamãe, ela tá em processo de transição. Aqui em casa, Que estamos todos lindo! nesse processo de transição, né? Então, Sim, por sim. exemplo, do leite, a gente já, enfim, experimentamos muitas diferentes formas de fazer leite vegano, né? Mas o Sim, que sim. mais foi fácil e mais familiar ao nosso paladar também foi fazer Sim. leite de banana, né? Então a gente tem feito leite de banana aqui em casa, parece uma vitamina, assim. Que maravilha! Que maravilha! Que coisa boa! Que coisa boa! Então Muito tá bem, contente. bem interessante. Ainda hoje eu mandei, né? Ontem apareceu na tela assim do meu celular. Eu não lembro por qual aplicativo que foi, mas o primeiro X vegano aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, assim, né? Que Aí já maravilha. compartilhei com todo mundo, assim, né? Porque muita gente X é hambúrguer, não sei como é que vocês falam em outras partes do Brasil, acho que é Sim, o sim. hambúrguer, né? Aqui Sim, a sim. gente fala X, né? Prensado Ah, também. E aí, muito legal, assim, né? O hambúrguer, se eu não me engano, era de. Agora eu não lembro. Enfim, era um hambúrguer vegano, né? Todo vegano, com bacana. cenoura e várias coisas dentro, assim. Prensadinho, como os gaúchos gostam, assim, eles gostam de prensar na chapa, né? Aí já mandei pra galera toda, assim, né? As opções, né? Que maravilha, Rama. Fico muito feliz. E para a gente, assim, é muito. Para a gente, ou seja, a gente buscador, tanto se fala a respeito de compaixão quando a gente vai para os círculos budistas, ou mesmo para os círculos espirituais, eu não resumo isso ao budismo. E tantas vezes a gente fala de novo e fala da compaixão, só que a compaixão ela não fica indiscriminada, ela fica, ou seja, voltada para o ser humano. E daí a gente esquece toda essa compaixão, ou seja, para com os outros seres, mesmo que nas orações budistas a gente tantas vezes fale em nome de todos os seres, que todos os seres se beneficiem, mas na prática ainda existe uma diferença. Eu sinto que essa prática também vem em função desses milênios que transcorreram até que essa pecuária industrial de confinamento fosse criada nos últimos anos. Enfim, no último século a gente pode dizer que isso foi indo até o ponto de loucura que chegou hoje. Então eu entendo que se rezasse, mas que não se fizesse a ligação e que hoje essa ligação é tão importante. E pessoas como você, ou seja, que são líderes espirituais, que estão desenvolvendo realmente círculos e grupos, vocês se posicionarem é um alento para o buscador que quer não só escutar sobre compaixão, mas quer ver essa compaixão vivida. Então, eu estou muito feliz mesmo. Que Para grande mim alegria. eu fico muito feliz de ter te encontrado nessa vida, assim, sabe? Eu fico muito feliz, assim. Não só tu, mas existem outras pessoas que Sim, passaram pelo sim. meu caminho, que, que me mostraram verdades que não estavam bem claras para mim ainda e que me mostraram com muito amor, com muito carinho, como se quisessem me ensinar algo que é precioso e raro e que eu não estava vendo, né? Então, né, você é uma dessas pessoas, o Oberon é uma dessas pessoas. Eu tive essa oportunidade também Sim, sim. de estar com mais, né,
uma pessoa que eu considero que não ignora a verdade, né? Uma das coisas que eu tive a oportunidade de fazer também um evento junto com o Oberon e a gente teve ideia, acaba que eu tô com vocês, assim, né? De vez em quando. Então, eu tive a oportunidade de estar aí contigo também nessa salinha, dormir nessa Sim, salinha, se eu não me engano, sim, nessa é onde eu tô, né? é Dormi ali. exatamente aqui mesmo. Aqui mesmo. E tive a oportunidade também de estar com o Oberon, tanto no lançamento do livro dele, estar num diálogo com ele, quanto a gente fez um workshop juntos em Recife. Conheci ele em Recife, né? Já havia falado, já tinha ouvido falar dele por um dos meus queridos amigos de Recife. Comentou comigo uma vez, não, mas o senhor conhece esse processo de 21 dias e tal, Sim, esse sim, movimento do veganismo? sim. Eu disse, olha, eu não conheço. Ele disse, ah, nossa, isso é muito poderoso, parece que tem todo um processo também, uma capacidade de viver do prana do alimento, né? E dá uma olhadinha nisso lá, mas eu fui olhar e aí eu disse para ele, vai lá e vê como é que é. E ele foi e acabou que nunca mais voltou, ficou por lá. Eu tô brincando, ele voltou para Recife, mas ele voltou uma Transformado. transformação. Sim, Ele ganhou um novo locus interno dele, né? Por onde ele passou a operar e a vida dele mudou, a alimentação dele mudou, a saúde dele mudou, a inserção dele no mundo mudou. Então foi muito bonito de ver isso, né, acontecendo. E nesse evento que foi organizado por esse amigo lá em Recife, onde eu e o Oberon participamos, o Oberon falou uma coisa que, entre as várias coisas que ele falou no evento, com muito carinho, mas com muita verdade, ser verdadeiro, mas com carinho, com amor pela vida. E a vida, ela é composta por uma diversidade de seres diferentes uns dos outros, né? Então, com amor pela vida, por toda a vida, eu sim. falo a verdade, né? E eu ouvi essas verdades que ele tinha partilhado de uma forma muito, muito bem embasada, Sim, né? sim. E aí ele disse uma frase, enfim, os embasamentos dele eu não lembro todos agora, né? Mas a frase que me marcou, que é uma frase que eu vejo também ser representada pela tua pessoa, assim, na tua energia, no teu trabalho, é que ele disse assim, a ignorância, ela não é o desconhecimento, mas é ignorar o que você conhece. E, e aí aquilo teve um impacto, assim, porque eu olhei e disse, o que que eu estou ignorando? E aí eu comecei a perceber que eu estava ignorando várias coisas. E aí eu comecei a tentar identificar o porquê que eu estava ignorando essas coisas. Então tinham regiões dentro de mim inconscientes que produziam impulsos no meu organismo a reagir de uma certa forma, a responder de uma certa forma para as coisas, para os cenários da minha vida, né? Sim, Esses sim, cenários incluem alimentação, incluem política, incluem sim, economia, sim. incluem várias coisas. Então eu comecei a ir dentro do meu mundo interno para tentar identificar o que me causava impulsos contrários ao que eu acreditava, né? E, e aí eu descobri um universo maravilhoso que eu acho que é um universo que talvez pode ser compartilhado como uma riqueza também dentro do movimento do veganismo, do vegetarianismo, dentro dos movimentos que pensam no planeta Terra, na Sim, vida do planeta Terra, sim. né? Então, que é assim, por que que a gente faz o que a gente faz, né? Nós temos todos motivos, temos motivos conscientes e inconscientes, né? E aqueles motivos conscientes são aqueles que a gente pode ou agir em correspondência com eles ou ignorá-los. Mas tem outros motivos que são inconscientes. A gente não tem nem como ignorar, a gente não sabe. Uhum, uhum, Não nos foi mostrado, uhum, uhum. né? Por exemplo, o que nessa live, nesse teu convite, né, que tu me fez aqui, eu fiquei pensando, nossa, eu não tenho muito a falar, na verdade, mas eu tenho a admirar o que se apresenta ao meu redor.
E aí me veio na mente algo que ficou muito impregnado quando eu estava na Índia, estudando na universidade monástica. Uhum. Nós estávamos estudando um texto filosófico de um grande mestre indiano chamado Chandrakirti, um mestre de vários séculos atrás, na Índia. E quando ele inicia esse texto sobre filosofia, que a gente chama de filosofia do caminho do meio, que é a filosofia mais avançada entre as escolas filosóficas dentro da tradição budista, ele inicia o primeiro verso dele, ele presta homenagem à compaixão. Ele não prestou homenagem ao mestre dele, ele não prestou homenagem a nenhuma figura religiosa, a nenhuma organização, a nenhuma linhagem. Ele prestou homenagem à compaixão. Então, quando tu me fez esse convite, eu senti dentro de mim que estar participando contigo seria prestar homenagem à compaixão que está ao teu redor, né? Que está sendo canalizada a partir da tua atividade, né? E aí eu me vi assim na minha trajetória quais são os meus motivos, né? Sim. O que me movimenta, o que movimenta a minha energia? Nunca foram pessoas, não foram organizações nem linhagens espirituais, tradições, mas a compaixão. Então não era o que a pessoa tinha, mas era a compaixão que ela vibrava, a compaixão que ela me envolvia, né? Então, entre os vários mestres que eu encontrei na minha vida, diversas tradições, o que me magnetizava neles não era o título que eles tinham, o status espiritual que havia ali, era a vibe deles, era a energia deles, né? Era o olhar, era o amor, era a compaixão deles. E aí comecei, né? Essas coisas todas eu fiquei pensando quando tu me convidou na live. Eu pensei assim, nossa, eu tô sendo magnetizado pela compaixão desde que eu nasci. Que Eu lindo. fui magnetizado pela compaixão da minha mãe, que cuidou de mim, enquanto eu errava constantemente crescendo o tempo inteiro. Eu erro até hoje minha mãe me aguenta. Né? Ela continua me amando, ela continua cuidando de mim, porque ela quer que aquilo que há de melhor em mim possa florescer. Né? Então eu fiquei imaginando se nós todos não conseguíssemos olhar uns para os outros dessa forma, não só entre seres humanos, mas entre não humanos também. Ou seja, tudo que a gente tem no nosso olhar é fazer florescer aquilo que é de melhor no outro ser, né? E aí eu diria para você, assim, quando eu me vejo aqui, eu me vejo prestando essa homenagem, fazendo essa homenagem à compaixão. A compaixão que eu vejo nessa visão do santuário, né? Então, no budismo a gente faz reverências, né, às fontes de compaixão. E eu faço referência a essa visão que está por detrás da tua atividade, né? Essa visão, ela não é uma, uma qualidade do teu self, do teu eu. Uhum. Uhum. O teu self, o teu eu acessou esse olhar. E aí o teu organismo inteiro está vibrando e está respondendo a partir desse olhar. Essa visão, ela pode ser acessada por qualquer um. É por isso que quando eu estou na tua presença e eu vejo as tuas atividades com os animais, eu percebo que eu entro nessa visão, né? Então, a nossa atividade, ela é capaz de envolver as pessoas e trazer elas para um outro nível de frequência vibratória. Essa frequência vibratória, ela não é da Patrícia, Uhum. ela não é da Jitsuma, ela não é de qualquer figura religiosa. Essa frequência vibratória, ela é como se fosse um, um locus que está disponível a todos dentro do nosso campo de consciência. Seres humanos e não humanos, a todos. Todos nós estamos dentro do grande oceano da compaixão. A compaixão, ela é a fonte da vida. A vida, ela não existiria se não houvesse compaixão, né?
mesmo que nós não nos sintamos conectados uns com os outros, a gente tá. Mesmo que a gente se esqueça, né? A gente tá o tempo inteiro assim. E aí me vem essa vontade de ser envolvido por essa visão, né? É por isso que eu, de alguma forma, me mantenho próximo de ti, de alguma forma me mantenho próximo do Oberon, das pessoas que partilham, que têm essa força, né, de visão e esse alinhamento com seus valores e com seus motivos. Motivo é uma palavra bem importante, sabe, Patrícia? Porque, assim, nós buscamos uma transformação no mundo, né? Só que essa transformação, ela não é forçada. Ela não funciona sendo forçada, né? A força cria guerras, né? Por que cria guerras? Conflitos, porque é natural a gente responder tentando se defender, né? Defender o local onde a gente está internamente. Então, se esse local é ameaçado, sem pensar, a gente reage protegendo esse local. Quando inconscientemente a gente reage protegendo esse local, o que acontece? A gente se fecha. E já não escuta mais também. Nada. Nada. Ou até escuta, mas inverte o significado. Sim. Né? Já a compaixão, não. Por quê? Porque a gente conhece ela. Nós sentimos ela da nossa mãe, do nosso pai, ou das pessoas que cuidaram da gente. A gente sente a compaixão da vida que provê alimento pra gente. A gente vê compaixão mais sendo manifesta entre os animais. Né? O nosso corpo, ele é completamente compassivo, né? Sim. É como se a nossa natureza, ela é compassiva, ela vai permitindo com que a gente consiga desenvolver maneiras de satisfazer as nossas necessidades humanas. Aí eu estava pensando hoje, assim, pensei, nossa, a nossa natureza ela é tão, mas tão compassiva e não julgadora, que ela até permite que a gente se atrapalhe. Né? Que ela provê até mesmo ilusões pra gente. A natureza da vida ela é tão amorosa e tão compassiva que ela permite o nosso tempo e o nosso processo de transformação. Sim. Né? Sim. Com todas essas reflexões, eu peço perdão por interromper, mas é algo que realmente vem bastante forte em mim, porque eu sinto esse mesmo lugar e talvez outras pessoas aqui também possam sentir isso, que a compaixão é envolvente de fato. E a compaixão é algo que faz com que a gente reverencie essa força que tudo provê, como você falou. Ela provê desde a terra alimento para ela se manter através de nós e ela própria. Ou seja, é um círculo de interdependência, eu diria. Não de codependência, mas de interdependência, girando o tempo inteiro e de uma forma muito rápida e muito intensa. E ainda assim, eu percebo que entre nós pode existir quem absolutamente, ainda que isso esteja na nossa natureza, ainda que seja algo que a gente reconheça porque traga dentro, ainda que seja algo muito além do que está dentro, como algo de novo que a gente acessa, como você colocou, ainda assim eu noto que parece que em momentos nós podemos acessá-la mais rapidamente ou simplesmente não acessá-la. E isso eu digo até na questão do mestre animal hoje. E quando a gente fala mestre animal também, quando eu coloco dessa forma, por causa dessa capacidade deles de perdoar e do amor incondicional. Se você pudesse falar um pouco, o que é que pode impedir a compaixão e o que é que a gente pode, ou seja, se a gente, vou colocar aqui num lugar de uma não vegana, que quer ser vegana, basicamente tem todo o conhecimento, mas não consegue fazer a transição. Ou seja, essa compaixão é intelectual. E aí uma outra compaixão também, a compaixão do vegano para com essa pessoa tentando o veganismo, para que a gente possa acolher e não simplesmente distanciar ou julgar, como você falou, já que a nossa natureza não é essa. Mas esses obstáculos que podem acontecer dentro de nós, você vê eles enraizados aonde? Ou seja, seria correto a gente simplesmente falar no ego, mas é alguma coisa talvez muito superficial? Ou seja, como é que a gente trabalha para desobstruir, para que a compaixão possa florescer
E tudo isso que a gente sabe que aconteça no mundo, e aí entre o tópico de serviço, talvez, a gente possa agir. Porque uma outra questão também, tudo bem, eu sinto compaixão, mas eu fico na minha rede social o dia inteiro. Eu sinto compaixão, mas eu não mudo minha alimentação. Eu sinto compaixão, mas enfim, eu tô trancado dentro da minha casa e a vida é dura para todo mundo, então, ou seja, não, ou eu tô trancado dentro da minha casa e eu tenho a chance de ir para uma festa e eu vou para uma festa, porque afinal de contas eu sei que eu vou conseguir me livrar da Covid. E o outro, bom, a vida é triste para todo mundo. Então, qual é esse sentido que existe todo esse senso pulsando dentro e ao mesmo tempo uma intelectualização da compaixão que não consegue fazer com que ela transcenda para o comportamento? Você poderia falar um pouquinho a respeito disso? Eu, eu acho que quando eu vejo o que surtiu de qualidades e falhas na minha personalidade conforme eu fui amadurecendo, eu percebi que elas surgiram pela exposição a determinados exemplos e contextos que eu tive na minha vida, né? E, tanto as falhas quanto as qualidades. Então, eu acho que é muito injusto a gente esperar do nosso próximo, do nosso irmão, que ele manifeste algo que ele nunca foi ensinado, ele nunca foi mostrado. E mostrar aqui significa coisas, não significa somente teorias sobre a realidade ou habilidades da vida. A gente precisa ser mostrado também a compaixão e o amor, né? Como é que a gente espera que uma pessoa manifeste compaixão por seres humanos e não humanos, se talvez na criação dessa pessoa não houve compaixão, né? Talvez, às vezes até não por uma má intenção, mas a gente vê hoje em dia, por exemplo, os pais estão tão envolvidos num sistema capitalista consumista que não sobra nem mais tempo para estar com seus filhos, né? E os filhos vão crescendo com que exemplos? Exemplos dos desenhos, exemplos do YouTube mesmo, YouTube Do Kids, computador, sim. do computador e essas coisas, né? Na cidade, né? Aí é Uhum. McDonald's, é isso, é aquilo, né? Que brilha, né? O marketing dessas Sim, coisas, sim, né? sim, sim, sim. Então, o que esperar dessa geração quando eles estão sendo expostos a isso? A gente vai esperar algo relacionado com isso. Então, a gente precisa mostrar outras coisas para as nossas crianças, né? Se a gente mostrar, por exemplo, tu já deve ter notado isso, né? A forma como você se relaciona com os animais e você mostra isso para o seu público, isso é envolvente. Uhum. Não porque é uma relação entre um animal e um humano, mas porque tem muito amor ali, tem muita compaixão ali. A compaixão e o amor é que é envolvente. É Sim, isso que envolve veganos e não veganos. sim, Envolve carnívoros também. sim. Né? A gente olha Sim, você sim, ali sim. e a gente diz, nossa, eu quero amor também. Eu também quero sentir isso. Exato, Eu exato. quero sentir isso do animal também. Talvez eu nunca tenha estabelecido essa relação com um animal. Talvez Sim, um cachorro, um gato, mas não com uma vaca, um búfalo, ou um porco, sim. né? Por exemplo, eu estava vendo nas mídias sociais, a gente tem perfis de pessoas que trabalham não são zoológicos, são zonas de proteção aos animais na África, né? Uhum. E aí tem Sim, muitos tigres, tem animais de girafas e tem todo tipo de coisa. E algumas dessas pessoas, elas têm uma relação muito íntima com esses animais, com leões, sabe? sim, Nos sim. mosteiros na Tailândia, a gente vê os monges tendo tigres dentro do mosteiro. Uhum. Estabelece uma relação desde pequeno com esses animais. E eu fico pensando, nossa, quando a gente vê essa relação com esses animais, fica difícil de pensar em matar, a gente quer proteger eles, Exato, né? exato. Agora, por exemplo, nesses perfis que eu andei acompanhando, eu vi poucas vacas e porcos, galinhas, que é o que a maioria come, né? Exato. Então, quando eu vejo alguém lidando com uma galinha como fosse um parente, ou um filho, ou um pai, uma mãe, ou um mestre, como Sim, você sim. coloca, né? A gente está sendo ensinado e mostrado algo que não foi ensinado na nossa família. Por exemplo, aqui no Sul, a família gaúcha tradicional tem a tradição do churrasco, por exemplo, né? Sim, sim,
a maioria das famílias, elas crescem nessas culturas, né? Exato, exatamente. Então, é isso que elas foram expostas. A gente precisa expor a outras coisas. E eu diria assim, o amor e a compaixão envolvente, né? Tu estava perguntando como é que a gente gera isso? Como é que a gente faz brotar essa compaixão, né? Sim, sim. A gente faz brotar essa compaixão se aproximando mais e mais do amor, se aproximando mais e mais da compaixão em si. E, e como é que a gente se aproxima? A gente se aproxima de pessoas que estão manifestando isso. Elas vão nos mostrar isso. Elas vão mostrar, olha, isso aqui existe. Eu nem sabia que existia. É possível você deitar em cima de um búfalo? Eu não sabia disso. Eu vivi nos Himalaias e tinha búfalo lá e eu não chegava perto deles. Mas tu me mostrou, não, você poderia ter chegado talvez perto, de um certo jeito, entendeu? Ou seja, para muitos de nós isso não existe como possibilidade. Sim, sim. Né? Esse tipo de relação. Sim. E é muito Né? interessante você colocar isso, sabe, Lama? Porque realmente eu noto que a própria publicidade, a gente falou disso numa outra live, que, por exemplo, o leite, ele nunca, na mensagem da publicidade, nunca parece que existe um filho. É como se aquela mestra vaca, ela desse aquele leite do mesmo jeito que uma macieira dá maçã. Uhum. Então, nunca existe esse espaço para gerar o questionamento ou gerar uma sinapse que seja, opa, se esse leite é de um mamífero e se o mamífero produz para o filho, cadê o filho? E se eu estou tomando leite, quem está tomando? E o que aconteceu com o filho? Não existe isso, é sempre de um jeito muito fechado. Então eu entendo o que você coloca a respeito dessa exposição, mas eu também ainda noto nesse trabalho que é um serviço, ou seja, que é uma tentativa de justamente de mostrar, olha, isso é possível, eles são exatamente, se a gente tem a aversão de falar que a gente comeria aqui na nossa cultura um mestre cãozinho, a gente pode ter a mesma versão de falar a respeito disso, a gente tem a versão de pensar em tirar o leite da nossa mestra gatinha, é igual para a gente pensar numa mestra vaquinha, ou seja, é igual, é tudo igual. Eu entendo que existe isso, mas eu ainda entendo que essa informação muitas vezes ainda circula só intelectualmente. E é esse o ponto que eu vejo tão importante para que a gente, enquanto tentando difundir essa consciência, consiga aprender da tua sabedoria em como fazer isso melhor, para que a informação deixe de ser algo intelectualizado e passe a ser Perfeito. cognitivo. Isso aí para mim é muito claro. Né? A gente vê isso nas tradições espirituais e no budismo também. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Exato. Né? Em Então, outras por exemplo, palavras. no budismo nós temos muitos grandes eruditos. Existe Sim. isso na tradição budista, mas não necessariamente eles podem até homenagear a compaixão, mas talvez eles ainda não consigam manifestar de uma forma genuína e completa, né? Não por não quererem, mas por não terem desenvolvido o locus interno para isso. Ter ficado só no aspecto da teoria, né? Sobre isso. E eu desconfio que talvez isso tenha no veganismo também. Eu acho que eu conheço algumas pessoas e que, enfim, falam muito bem e até têm uma alimentação correta, mas Sim, que talvez não tenham essa relação de amor e profunda compaixão diretamente com animais, sim, sim. né? Que seja Exato. uma coisa mais pela saúde, sabe? Sim, sim, exato. Ou até mesmo pelo planeta, né? Mas não de conexão com aquele ser ali, né? Uhum, uhum. E então, o que que eu, para vocês, para nós todos que estamos nesse movimento, eu diria, né? Sim, sim. De proteger o planeta, nossa casa, de proteger a vida nesse planeta, toda a vida nesse Toda. planeta, que faz parte do ecossistema inteiro. Nós fazemos parte do organismo, nós estamos matando a vida, a gente está se matando, né? Então, o que que eu diria? Eu poderia dizer assim, o que para mim, eu acho que tomaria uma grande força seria mais e mais e mais e mais pessoas do movimento, mostrando para as pessoas. Hoje a gente está vivendo essa época incrível que a gente pode mostrar os nossos exemplos e também mostrar o que a gente espera de transformação no mundo, para o mundo inteiro a gente pode mostrar hoje, né? Sim, sim, sim. A Então tecnologia. digamos, convidaria a todos que têm essa consciência sobre o planeta a mostrarem mais e mais esse amor e essa compaixão
que há entre seres humanos e animais. Mais e mais, mais e mais, mais, mais. Que tenha... Eu não me canso de ver isso. São coisas que a gente se cansa de ver na linha do tempo, né? Do Facebook, do Instagram. Tem coisas que a gente vai passando. Mas quando a gente vê amor e compaixão, a gente para ver. Sim. Seja entre humanos ou entre humanos e animais. Ou entre Sim. sóis, a gente para ver aquilo. Sim. Aquilo nos envolve, aquilo toca na nossa natureza. Porque a nossa natureza é amor e compaixão. Então, aquilo conversa com quem a gente é. Né? Então, eu diria assim, transbordar amor. Transbordar amor. O amor vai envolver, o amor vai magnetizar. O amor, ele também envergonha as pessoas de uma forma positiva. No sentido de que é muito difícil você ter atitudes maléficas, seja para quem for, em frente a pessoas que são só gentileza e amorosidade. Ou seja, a atitude negativa, ela se envergonha Sim. na frente do amor. Isso é maravilhoso, isso. Que essa vergonha ela aconteça, mas que ela aconteça pelo amor. Exato. O Isso amor e a compaixão envergonhem a negatividade, envergonhem o egoísmo, envergonhem o autocentramento, né? que Eu sinto lindo. assim. Eu sinto Faz assim. muito. Não é forçado, a gente tem que ter motivos. E um dos motivos que movem todos os seres nesse planeta, inclusive humanos e entre os humanos, carnívoros e não carnívoros, é o amor e a compaixão. Seja pela esposa, pelo marido, pelos pais entre os filhos. Sim. A gente sabe isso, a gente sente essa energia, a gente sabe o que ela é. Uhum. Sim. Né? Eu noto só que a gente canalizou essa energia de uma forma que a pessoalidade, como se ela tivesse corrompido, talvez não seja a palavra, mas corrompido essa dimensão do amor impessoal. Ou seja, então eu direciono, eu me sinto assim com o marido, com a esposa, com o companheiro, com o filho, mas tem que ter alguma ligação direta. E essa impessoalidade, onde essa compaixão e esse amor maior também, difícil, porque é o mesmo amor, mas enfim, só para o efeito das palavras, poderia acontecer numa amplitude maior, então ela é negada. E isso que eu vejo que é um pouco difícil para que consiga se mostrar tantas vezes, porque outra vez ainda existe a relação direta com os que eu convivo. Então eu amo o meu mestre cãozinho, eu amo o meu mestre gatinho, eu amo o meu filho, eu amo o meu. E quando isso vai para um setor onde não existe mais o meu, porque eu ignoro que somos interdependentes, então não consigo manifestar o amor. É Então bem isso. É mas faz muito. exatamente isso. Por exemplo, assim, é muito raro as pessoas elas entenderem isso por si mesmas. Então, o quão importante são os nossos guias na vida, né? Porque talvez eles tenham despertado algo que a gente não sabe nenhum caminho de como chegar lá, né? E aí a gente observa eles e às vezes sem palavras a gente consegue acessar aquele lugar, né? Só pela energia e pelo exemplo de vida, né? Eu diria, a gente sabe, na psicologia é dito que mais do que 50% da nossa comunicação, ou pelo menos 50% é a partir dos nossos gestos Sim. físicos, né? Tom de voz, sim. A gente entende tudo isso, É. né? Então, por exemplo, quando eu olho tu ou qualquer outra pessoa Sim. estabelecendo uma comunicação não verbal com um animal, eu entendo o que está acontecendo ali. Uhum. Eu posso até não conseguir descrever em palavras, mas o Sim. meu organismo ele entende o que está acontecendo ali, Sim. né? E isso me toca profundamente, assim. E eu sinto que toca muitas pessoas, sabe? Eu acho que esse é o movimento. É um movimento de transbordar amor e envergonhar o autocentramento. É exatamente isso, assim, né? Mas não precisa ter nem a meta de envergonhar o autocentramento. É Não. só amar. É só tu amar que aí as estruturas, as estruturas frágeis e estreitas, elas ficam muito pequenas no meio do amor, né? Aí aquilo Sim. assim, nossa, mas isso aqui é tão pequeno, né? Não faz sentido mais aquilo, né? Tu Sim. falou uma coisa de conexão.
se conectar, né? Então, a compaixão, ela não é um estado que pode surgir separado da conexão com a vida, com tudo que é vivo, né? A compaixão, ela é uma resposta à conexão. E a conexão, ela já existe, ela só não está sendo reconhecida e experimentada, sentida, né? Mas ela já está aí, ela só está passando desapercebida. Então, quando a gente mostra para as pessoas esse lugar, a gente está conduzindo elas a esse locus, né? Inconscientemente, né? Isso é muito claro. Eu gostaria que todos nós tivéssemos completa confiança nisso. Nós vamos se transformando e nos configurando em nossa personalidade e caráter a tudo aquilo que a gente é exposto. Sim. Então, se vocês querem ver uma transformação no mundo, se vocês, que eu digo assim, veganos, não veganos, Sim, sim. budistas, não budistas, se nós todos, enquanto comunidade global, queremos ver uma transformação no mundo, a gente precisa mostrar a transformação que a gente quer ver. Porque tem muita gente que não é por mal, as pessoas não sabem. Elas estão Sim. bem baratinha tonta, confusas, seguindo a psicologia de massa, né? Ninguém sabe. Se vocês olharem bem o que está acontecendo, é a psicologia de massa. Claro, muitos outros fatores, mas um dos fatores é a psicologia de massa. Ou seja, tu segue cego a manada, né? Então vamos criar uma manada diferente. Né? Uma manada do amor, uma manada do cuidado, né? Uma manada da compaixão. E aí vamos envolver essas pessoas. Vamos trazer elas para dentro do nosso amor. Isso me Não? causa uma reflexão bastante forte, Lama, porque existe uma tendência que eu gostaria que todos nós pudéssemos vigiar, que na frustração de não encontrar no mundo que a gente busca, a gente começa a manifestar justamente o que a gente não quer. Então, eventualmente, a gente começa a julgar, eventualmente... A gente, ser humano, ou seja, não estou apontando dedos aqui para ninguém, ou falando de nenhuma minoria, ou de nenhuma ação específica, mas eu gostaria que a gente pudesse vigiar isso. Porque é muito comum, obviamente, a gente falar da vítima, quando a gente fala de compaixão, ou de compaixão, essa conexão que pode ser criada em um ponto de vulnerabilidade. Mas essa compaixão precisa ser criada também com todos. Ou seja, a gente teve uma passagem aqui no final de semana que um vizinho que é fazendeiro tentou colocar de toda forma um mestre boi no caminhão, vários, mas um deles se rebelou e isso irrita profundamente os fazendeiros e os pecuaristas, porque eles querem que o mestre animal se submeta a eles. E alguém falou aqui da tua risada. É verdade, alguém que colocou, é o traço, é a identidade dele. Que lindo. É muito forte a tua risada, é muito, enfim, auspiciosa a risada. Enfim, quando tudo isso aconteceu, é óbvio que a gente se conecta com aquele mestre animal, porque daí laçaram e bateram, e aí eles arrastaram na frente do santuário para conseguir colocar num caminhão. Foi algo assim, visão do umbral, do bardo, do submundo, coloque o nome que for, ou seja, e a gente naquela força de impotência, o que acontece? Bom, e a compaixão ali, ou seja, ela vai por ele, mas aí por um momento, depois, ou seja, de alguns, isso aconteceu na sexta ou no sábado, foi no final de semana, enfim, e daí no domingo, que foi o dia do renascimento, enfim, essa data simbólica, eu pensei muito como é fácil que eu não veja, que eu não sinta compaixão por aquele ser que está fazendo aquilo no topo de uma ignorância tremenda e que certamente colhe daquilo de formas variadas. E que como é importante a gente se manter nesse lugar, porque é óbvio que a gente, por compaixão, pode ser despertado em ira. E eu gostaria, Lama, que nesse tópico você falasse, ainda mais dentro de toda essa linhagem budista, que o budismo ele fala da ira. Você pode colocar um pouco a respeito disso, dessa ira que move para o que é justo, e não da ira que se levanta para agredir? Você poderia desenvolver isso um pouco? Porque eu vejo um tema tão importante no mundo de hoje, onde a gente vê injustiça acontecendo de toda forma. A gente está no meio de uma pandemia, a gente está falando de inconsciência de todas as formas possíveis, a gente está com uma situação política, a gente tá, ou seja, tudo isso existe em volta de nós.
E de alguma forma a gente precisa se relacionar de maneira saudável com tudo isso. E se a gente se levanta na raiva de agredir, que é justamente onde a gente manifesta o que a gente não quer ver no mundo, então eu não entendo que a gente está dando o exemplo que você está falando. Você Uhum. poderia desenvolver um pouco dentro desse cenário? Você sente falar isso? Uhum. É, a ira, na tradição contemplativa do budismo, ela, ela é a verdade. Então, a gente só chama de ira quando essa verdade ela encontra a mentira. Então, quando a mentira encontra a verdade, há uma desconstrução ali. Uhum, Elas não se encaixam, né? Há uhum, uma tensão, uma fricção. Porque a uhum, mentira ela vai tentar se sustentar, né? Ela vai tentar achar um jeito de se manter. Mas a verdade ela está escancarada ali. Então a mentira ela não consegue se esconder. Aí, para a mentira, a verdade parece uma ira. Ela parece irada. uhum, Ela vai uhum. acabar contigo, ela vai te desarticular. Você vai cessar. Mentira. Então essa é a ira, na verdade. A ira não é a raiva, não é machucar o Exato, outro. Não precisa exato. nem puxar a orelha do outro. A ira é a tua segurança nesse olhar. Então, se você não estiver seguro nesse olhar, nessa verdade, Sim. você vai passar insegurança para o Uhum, próximo. Você vai passar a sua própria dúvida. uhum, E a uhum, sua dúvida pode se transformar até mesmo em reações de defesa como a raiva. uhum, uhum. Porque aquilo ainda não está tão claro e seguro dentro de você. Sim. Né? E o que é isso que não está tão claro e seguro dentro de você? Não é só a sua ligação com seres humanos? Uhum, Desculpa, com seres animais, né? Desculpa. uhum, Não é só a uhum, sua ligação com seres animais, uhum. mas é a sua ligação de berço com toda a vida. Sim. Não há nada a ser excluído, tudo é incluído. Né? Tudo Exato. faz parte. Tudo faz parte de você. Sim. Né? Então eu vejo assim, é, a ira é a energia da verdade e do teu alinhamento com essa verdade. Essa é a ira. Ela não é uma perturbação e uma resposta automática, reativa, Sim. como emoções que surgem, que têm a sua função, mas que Sim. muitas vezes elas estão olhando de um lugar muito estreito. A Sim. Sim. emoção em si ela é uma resposta do organismo a nos proteger, a nos, por exemplo, a emoção, é, as emoções elas trabalham para nos aproximar, para a gente se defender, para a gente recuar, para a gente se introverter, ir para dentro, né? Para a gente ir para fora. As emoções todas elas estão ligadas a isso, mas se você olhar, não há uma consciência nela. Elas são respostas do organismo a partir de configurações genéticas na nossa evolução, né? Uhum. Você precisa dar visão para a emoção, né? Então você dá visão, você precisa dialogar com essas forças que nós temos, né? Então, emoções sem uma visão mais aprofundada da nossa conexão com a vida, elas vão, digamos, adotar ou buscar pertencer a um grupo e não a outro. Isso são visões parciais da realidade, né? Uhum. Nós Sim. estamos conectados entre todos, não há grupos. A gente é uma família só, é um ecossistema só, é um organismo só, né? Sim. E esse organismo, ele opera de um certo jeito, ele tem uma certa natureza. É só olhar para ele. Né? E aí, como olhar? Né? A gente pode mostrar para o povo aí, para os nossos irmãos, para a nossa fraternidade humana, como que a gente olha de uma forma mais profunda para a realidade. Sim. Eu acho que a gente está muito lutando contra sintomas na economia, na política, e também eu acho que em prol da vida tem muito esforço dirigido a apagar fogos e não a ir à raiz daquela queimada. Sim. Né? Então eu acho que a raiz
dessa queimada que a gente está tendo é a desconexão com a vida. Nós estamos se conectando com coisas muito abstratas, como números numa conta bancária, Uhum. né? Ou economia num nível mais macro, né? No nível pessoal, a gente pode achar que nosso índice de felicidade está conforme a gente vai aumentando os números na conta, né? Aí está nosso índice, mas é incrível que eles podem aumentar e baixar, Sim, e a gente perceber que a nossa felicidade não está ligada a eles, sim, né? Está ligada à nossa conexão com a vida, nossa relação com os outros seres vivos. É aí sim. que está a nossa felicidade. Somos seres sociais, a gente cresce na relação, né? E Cara, como a gente cresce na cresce na relação? relação. Quando caiu essa ficha, eu disse, cara, que legal, porque a minha natureza é crescer. A nossa Sim, natureza, a gente quer crescer. Todo mundo quer sim, crescer. sim, Todo mundo... É da natureza, a gente nasce bebezinho pequeno, né? Então, da natureza, sem a gente precisar dar comandos, a gente cresce, na verdade. A gente se sim, desenvolve, a gente aprende. Essa é a nossa natureza. O florescimento é a nossa natureza. O desenvolvimento é a nossa natureza, né? E quando você descobre que você cresce na relação, a gente se arrepia. Nossa, sim, deixa eu olhar para isso, para esse crescimento na relação. sim. E dessa possibilidade tremenda que existe, ou seja, se a gente consegue ampliar o nosso círculo de relações, por exemplo, e consegue ampliar também essa conexão, o quanto mais a gente não cresce, não faz o outro crescer de uma maneira orgânica. Com certeza. O Por exemplo, ponto, uma das sim, coisas que me chamou a atenção no teu trabalho eu já vi muitos movimentos de veganismo, né? Mas eu acho que eu não vi ainda, talvez tenha, mas eu não vi um grupo ou algum movimento que explicitamente coloque os animais como mestres. Talvez tenha, mas eu não conheço ainda, né? Eu isso conheço o mesmo. teu. E eu confesso que aquilo me chamou a atenção a primeira vez que eu vi, assim, porque o meu conceito de mestre são dos mestres dos Himalaias, né? E aí eu fiquei por um tempo assim, não, como é que é essa coisa dos mestres animais, né? E aí, no decorrer desses últimos anos aí que a gente está se relacionando, eu venho contemplando mais e mais nisso, né? E eu percebi, por exemplo, dentro da tradição contemplativa do budismo, nós temos estados de consciência que operam num nível não conceitual. E muitos dos sofrimentos e aflições que afligem a vida de todos nós vêm da nossa confusão em atribuir um sentido às coisas que não está nelas. Então a gente, como é que a gente vai dizer? A gente projeta uma coisa que não está nas coisas e dá um nome a isso. Como a Né? própria felicidade que você falou na conta bancária, por exemplo. Ou seja, Exatamente. E aí, nesse mundo de conceitos, como esses conceitos eles são registrados na memória, a gente vive num mundo muito abstrato também, no mundo de ideias, onde a gente fica preso no passado e no futuro, planejando o futuro e tentando extrair o passado como um aprendizado para poder lidar melhor com o presente, né? Só que em certos estados de meditação, onde a gente reduz a velocidade da mente e pacifica essa necessidade de ficar elaborando as coisas, em vez de senti-las diretamente, ficar elaborando, né? sim. Quando na meditação a gente sente isso, a gente começa a acessar um nível de consciência um pouco mais amplo, né? E aí eu fiquei pensando, né, com os mestres animais, qual é que será que é a experiência deles? Aí eu comecei a olhar para eles melhor, assim, né? Aí eu comecei a olhar para os teus vídeos, quando eu estive aí eu olhei a tua relação com eles. Eu sou muito observadora, assim, eu fico observando. Eu olhei a relação deles comigo também, Aham. né? Eles vieram conversar comigo. Sim, sim. E, e aí eu comecei a acessar certos estados de experiência e de comunicação que eram muito puros. Então os animais eles têm uma experiência viva, eles sentem as coisas, mas eles não criam talvez as mesmas narrativas doidas que nós humanos criamos. Então de fato eles são muito mais sábios. Eles têm uma sabedoria que ela não conceitual, digamos assim. Sim. Né? Ela não se sustenta em conceitos.
Sim. abstratos. Ela se sustenta na experiência direta que eles têm com a vida e com a realidade deles. Então, eu acredito que nós, hoje, seres humanos, a gente, da mesma forma que eu acredito que a sociedade moderna, ela está precisando muito do conhecimento das sociedades antigas, mais indígenas do planeta inteiro, está precisando muito desse conhecimento, a gente se perdeu. Sim. Eu acredito também que nós, seres humanos, temos muito, mas muito a aprender com os animais, né? Se a gente souber ouvi-los, eles estão se comunicando, né? Se a gente puder se aproximar dessa língua não conceitual. Tem muita sabedoria ali, de fato. E é uma sabedoria que eu diria para ti assim, talvez até eles não tenham uma intenção clara de ensinar qualquer coisa, eles só estão vivendo aquele nível de consciência, né? Sim. Eu sinto assim. Eu sinto assim. Eu sinto que é algo que exala simplesmente, ou seja, e é intenso, porque a pureza e a inocência são intensas, porque elas não têm nenhum tipo de guarda, ou seja, elas estão fluindo como torrentes desses seres, e é muito intenso poder receber de todos eles isso, e de realmente de ver que não é algo... Uma vez eu escutei que o mestre animal ele não tem memória, e por isso que ele consegue fazer, e não é verdade, ou seja, aqui, por exemplo, os caminhões, eu diria até que mestre animal tem inconsciente coletivo, se a gente quiser levar um negócio para outro lugar. Eles veem um caminhão, eles já ficam apavorados, que eles sabem que o caminhão é o fim da linha. Ou seja, a vida deles já é terrível, mas qual é o maior apego que a gente tem? O corpo físico, me corrija por gentileza, mas ou seja, e para eles a mesma coisa, eles sabem na hora que o caminhão chega, acabou, vai ser ali. Então, quando eles fazem essa ligação, eles automaticamente eles sentem medo, eles correm a montanha, eles se afastam das pessoas. Quando eles, algum sotaque também, ou algum trejeito de fala mesmo, é dito, eles lembram e eles se afastam. Ou se a gente chega muito agitado também, eles conseguem perceber tudo isso de uma outra agitação. Então, de fato, eu noto, sabe, Lama, que eles têm a memória. Noto e por evidência, ou seja, não é uma elucubração mental minha. E, ao mesmo tempo, esse espaço de dizer, eu confio em você de novo, eu acredito em você, eu amo você, eu confio em você. E isso, eu vejo que é um ensinamento tão bonito, porque tantos de nós, por tão menos, a gente não tem conseguido. Se a gente vivesse hoje o que uma mestra mãe vaquinha vive, com o filho, com o próprio leite, com o Uber, com a mastite, com a dor, com os amigos, as amigas, a gente estaria num divã para boa parte da vida da gente. Então, realmente é muito bonito ver isso dele. Eu fico muito contente que você, ou seja, na tua sabedoria e no teu coração, que também é puro, que também é lindo, tenha recebido isso deles. Espero que a pandemia passe logo e você possa estar de novo aqui. Mas eu confesso para ti que eu quero receber mais. Eu recebi só um pouquinho, bem pouquinho, Foi tão rápido, né? muito rápido, né? Eu acho que uma imersão por um pouco mais prolongada envolveria outras experiências, Sem dúvida. E você é né? bem-vindo Eu aqui pra... vivo num local onde nós temos só um gatinho aqui em casa, né? Então não tem espaço para muitos animais nesse local onde eu estou hoje, né? E eu sinto que falta esse contato, a gente está desconectados na sociedade moderna, da natureza e da vida dos animais. Então a gente precisa, eu acho que seria uma grande bondade aqueles que puderem facilitar essa reconexão. Porque muitas vezes a gente não consegue sozinho, a gente não sabe como fazer. A gente talvez nem sinta essa conexão por si mesmos, né? A gente não consegue encontrar ela. Porque a gente está padronizado, condicionado a nos atrair a certos estímulos que foram expostos nessa vida, né? A gente fica condicionado, aí a nossa mente não olha para outras coisas, se a gente não é conduzido. A gente precisa conduzir as pessoas a olharem para outras coisas, né? Com muito amor, porque se você tenta conduzir elas a olharem para um outro lugar que é desconhecido a elas ainda, com força ou com agressividade, qual é a reação natural humana da gente? A gente recua. Peraí, não é para isso que eu vim aqui. Eu vim aqui para aprender, mas você está já me acabando com...
Eu vim aqui para ver primeiro, para aprender primeiro, depois, né? Aí você pode me questionar se eu ignoro ou não o que eu aprendi. Né? Eu acho que é importante a gente também ser justos, né? Com o nosso processo de aprendizado na vida. Sim. Então a gente precisa facilitar o aprendizado nas escolas. É isso que eu Exato. digo, por exemplo, eu tenho um projeto que é uma formação que cria agentes de transformação no mundo, né? O Aham, programa de Kindness. Inclusive, tu aham. fez alguns módulos com a gente, né? Muito Sim, legal a sim, tua foi muito participação. grata. Sim. E nesse projeto a gente tem essa visão de que ah, a gente precisa criar formas que facilitem o desenvolvimento das pessoas, né? Então a gente está vivendo tempos onde as pessoas elas estão sendo bombardeadas por várias condições adversas na vida, né? Sim. Então a gente vai criando formas de poder andar em meio a essas condições adversas e responder a elas de forma que a gente se proteja os nossos, digamos assim, né? Então as pessoas estão todo mundo nessa lutando, tentando sobreviver, tentando andar. E a gente vai criando condicionamentos a partir disso, Sem dúvida. que são Sem dúvida. condicionamentos de resposta à agressividade do mundo, de resposta. Os animais vão criando também, eles são puros, mas daqui a pouco tu passa um caminhão, eles se arrepiam. Aquilo Exato. não era deles. Uhum. Aquilo foi criado por certas condições. E a gente é Sim. igual. A gente passa a responder com agressividade, não porque nos ensinaram amor, mas porque de Uhum. alguma forma a gente está se sentindo acuado com Sim. a agressividade que talvez se encontra ao nosso redor, né? Sim. No momento que você se encontra junto de uma pessoa que, que é dócil, que não tem qualquer agressividade ali, qual é a sensação que você humano sente? Você se sente seguro. E essa segurança, em meio a um universo tão inseguro e incerto, é um lugar maravilhoso. Você vai querer estar naquele lugar onde você se sente seguro. Você vai querer estar com aquelas pessoas que você se sente seguro, que te amam ali, né? Por Sim. exemplo, eu olho para ti e eu fico com vontade de estar contigo, de estar aí, tá? Por quê? Porque eu me sinto muito bem. Eu me sinto Sim. seguro, eu me sinto amado, eu me sinto compreendido, eu sinto que há muita riqueza a ser partilhada, a ser aprendida, né? Um ambiente feliz, eu me sinto feliz. Ei, não estão me julgando aqui, não estão me julgando aqui pelas coisas que eu não sei, mas estão felizes Sim. em ensinar, você entende? É diferente a postura de você julgar o outro pelo que ele não sabe ou que ele não consegue fazer sozinho e você amar ele e ensinar ele. É diferente a energia. Num tipo de energia você corre, na outra você se aproxima, Sim. Sim. né? E eu Então, o acredito que a gente quer? A que gente quer que as pessoas corram ou se aproximem da verdade. Porque a gente pode mostrar a verdade de uma forma que elas corram e se mantenham ignorantes, né? Ou a gente vai fazer essa verdade brilhar no coração dentro delas, ou seja, mostrar que aquilo é pureza, é amor, é profundidade e é segurança. As pessoas só vão crescer ali no meio da amorosidade, não, elas não vão serem prejudicadas ali, né? Então, isso eu acho que é um meio hábil extraordinário. É isso que eu sinto na minha vida, nesse diálogo, no nosso início aqui, né, hoje, sim. eu me vi na minha vida indo em busca da compaixão e do amor. Eu não fui em busca do budismo, eu não fui em busca da yoga, eu não fui em busca, né, de nenhum ismo, na verdade. Eu não fui em busca de Sim. nenhum ismo. Sim. Eu eu vibrei quando eu senti amor, compaixão e verdade. Não importa quem era, não importa qual era o lugar, Sim. meu coração ele disse, sim, eu entendo isso, isso vibra em mim. E aí, o que acontece? O meu coração ele se alegra, ele reverencia essa energia da compaixão, do amor e da verdade, né? Então, onde a compaixão, o amor e a verdade estiver, eu vou estar reverenciando e vou estar servindo. Eu não sirvo, eu não sirvo egos. Eu não estou a serviço de egos. Uhum. Não Uhum. estou. Me desculpe, mas não estou. Seja quem for, não importa se é o mestre, Sim. sei lá do quê. Sim. Ou não importa se é o presidente, sei lá do quê. Não Sim. importa quem é. Sim. Eu não estou a serviço
de egos. E não porque eu não queira estar a serviço de egos, mas porque o ego, ele não faz parte de quem eu sou. Ele é só uma função que apoia a compaixão. O ego, ele é só uma estrutura que surge para a gente poder expressar compaixão na relação com os outros e com o mundo. O ego é só essa coisa pequena, para que a gente possa se expressar de um certo jeito, numa certa língua, e saber dar lugar às coisas para poder se relacionar com elas. Então a função do ego é essa, né? Agora, servir ao ego é algo muito, eu diria, até mesmo prejudicial, porque você vai estar servindo a um senhor cego, que não tem muita visão, né? Que é limitado pelas próprias estruturas de julgamento dele. Então a visão ela é limitada, ela se restringe ao teu universo interno, né? Então se o teu universo interno ele está fundado num ego que simplesmente reage aos estímulos de prazer ou desprazer, a tua vida vai ser muito pequena, né? Então a minha servidão é a verdade, o amor e a compaixão. É onde elas se mostrarem para mim, eu reverencio elas. É assim que eu reverencio vocês, o santuário, a tua atividade. Eu reverencio, não reverencio a Patrícia. Eu não reverencio a organização, sei lá o que Sim, nome, alguma coisa. sim. Eu reverencio o amor, a compaixão e a verdade. Sem qualquer agenda, sem qualquer Sim. interesse. Eu simplesmente olho e reconheço e digo, nossa, isso aqui é o que todos nós precisamos. Que isso tenha mais e mais, que isso cresça, que isso tome conta do planeta. Que quando tu começa a me dizer que, né, os sonhos que tem pro santuário, eu disse, nossa, cara, tu tá vendo muito pequeno, isso aí vai crescer muito. Não tem como não crescer, a compaixão ela é reverenciada pelo universo. Então, onde tiver a expressão viva de amor genuíno, de compaixão pura, de verdade amorosa, vai ter massas em reverência. O coração reverencia. Não tem como não, a gente olha e diz, nossa, né? Não tem aquilo, move por dentro, move alcança quem a gente é, quem as pessoas são. É por isso que elas se comovem com amor e compaixão, porque não é algo externo a elas, toca em quem elas são lá dentro e elas se esqueceram disso. Elas são isso. E elas se esqueceram e agora alguém mostrou um vídeo ali e mostrou quem eu sou. Aí me reencontrei. Eu quero ser isso. Como é que eu faço, né? Fique vendo os vídeos do santuário. Eu sinto assim. Eu me sinto. Eu acho que depois desse convite, dessa live, eu realmente entendi Chandrakirti quando ele faz reverência à compaixão. Eu realmente entendi, porque é uma reverência natural que eu fiz a minha vida inteira e que eu vejo as pessoas fazendo sempre que vem bondade no mundo, sempre que vem compaixão pura mesmo, genuína. É muito envolvente, de fato é muito envolvente. Lama, eu sempre fico, eu sempre me impressiono como existe realmente essa, como Einstein falou, eu lembro de uma tirada dele que falou para você entender relatividade, você vê qual lado da porta do banheiro você tá quando você tá com pressa para entrar. Para você entender a relatividade do tempo. A minha teoria contemporânea para esse exemplo seria: a gente sabe da relatividade do tempo numa live com uma pessoa que a gente quer que fale 12 horas, a gente só tem 1 hora e aquela 1 hora passou como se fossem 12 minutos. Então, essa é a relatividade do tempo para mim, explicada nos moldes atuais. Enfim, querido, eu sempre, ou seja, desde sempre, desde a primeira vez que eu tive em contato com você, você me moveu também pela tua compaixão, ou seja, você fala dessa compaixão acessada, e eu entendo quando você coloca que não é uma pessoa, não é um ego, não é uma identidade, mas ainda assim eu não posso deixar de reverenciar a tua trajetória de vida que não se deixou corromper. Ou seja, tudo que você passou na tua vida, mesmo seja como pai, mesmo como ser humano, como um líder espiritual, seja dentro da tua linhagem, dentro dos projetos que você tem, mesmo ciências contemplativas,
tanta coisa poderia ter acontecido e você se manteve nessa compaixão e nesse serviço. E isso tudo fala de um jeito tão profundo para mim, que saber que você está no mundo de algum jeito fazendo tudo isso é um alento, sabe? Uma coisa de falar, não, mas tá, tem gente que olha lá, o Lama está fazendo e tem aqui. Então, eu só peço aqui, só vibro para que você continue sendo canal dessa mesma compaixão que você reverencia, para que você continue sendo canal desse serviço, desse amor, porque eu tenho certeza que todos nós aqui nessa live, muito além dessa live, a gente sente isso através do teu olhar, da tua sabedoria, do teu riso, e isso muda a vibração, isso faz realmente com que o mundo seja um lugar melhor pelo exemplo que você dá, que é o que você tanto falou aqui hoje. Lama. Isso vai ser inevitável, eu diria para ti, assim, eu não tenho mais como me desconectar da minha natureza, né? Que é de compaixão e de amor, e eu sinto que é muito natural eu me reverenciar a compaixão e o amor na minha vida, né? Então, o meu serviço eu acho que é esse. Eu não, eu me sinto assim hoje. Eu me sinto não sendo a compaixão, Uhum. mas eu me sinto a serviço da compaixão. Sim. Sim. Então, é um serviço feliz. Sim. Tem E alegria. você, exato. E eu acho que isso vem com tamanha pureza, Lama, se você, e deixa aqui também isso em partilha para todos, se você não tivesse nesse serviço, nesse lugar tão puro, tão inocente, até hoje eu não consigo entender intelectualmente como que naquela fila, naquele retiro, naquela situação, dentro daquele questionamento, através daquele contato, em um segundo, dentro de um monte que estava acontecendo naquele instante, a gente se conectou e através dessa conexão a Jetsuma, e a Jetsuma que veio realmente validar o santuário do ponto de vista de trabalhar com educação e esse espaço para que a gente acolha as pessoas com amorosidade, e tudo isso veio através de você. Então eu tenho profunda gratidão pelo veículo que você é e por você estar nesse serviço, ou seja, servir a compaixão, para que ela se manifeste para pessoas como eu, que estou em busca dela, como a nossa equipe, como pessoas ligadas ao santuário, para que, quem sabe, um dia a gente possa aspirar também ser um canal, um veículo límpido, como você é. Lama, eu gostaria de pedir para você, as pessoas que querem te conhecer, você falou um pouco do teu curso. Para quem não conhece o Lama, de novo, o Lama ele dá cursos e cursos, ele tem retiros que ele organiza, ele traduz. O Lama é fluente em tibetano, é isso? A língua tibetana, é isso. Eu acabei aprendendo tanto Fluente em lá. tibetano! Então, ele traduz, ou seja, retiros de É a mestre. língua, para quem não conhece, boa parte da língua daqueles ursinhos do Guerra nas Estrelas ela é tibetana. Então eu falo a língua dos ursinhos do Guerra nas Estrelas lá. Lama, como que as pessoas têm esse programa? Eu acho que tem um retiro acontecendo também, não tem? Quando que vai ser? Tem um retiro de sabedoria que fala de confusão e Isso, sabedoria. 22 de Como que abril tá? agora, transformando a confusão em sabedoria. Então, Tá? eu fui pedido para mim que eu pudesse dar um olhar diferente a toda a confusão que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né? Sim. E dentro da tradição contemplativa do budismo existe uma técnica para transformar a confusão em sabedoria. Muito Então, necessário. eu vou estar Muito necessário no momento. eu vou estar falando sobre essa técnica no retiro no dia 22 de abril. Para quem Ótimo. quiser saber, é um retiro que está sendo organizado pela organização Drukpa Brasil, né? Uhum. É só procurar o Drukpa Brasil, DRUKPA Brasil, nas redes, que vocês vão achar o folder do retiro e tem um link para inscrição e tudo direitinho. E Perfeito. na área mais secular, porque o meu trabalho hoje, eu tenho sentido uma vontade de falar não a partir de um locus religioso, mas de um locus humano. Falar a partir da minha experiência humana, né? Uhum. Para seres humanos, e não para seres que seguem ismos, assim. Uhum. Uhum. Falar de seres humanos para seres humanos, né? Uhum. E a gente poder trocar as nossas sabedorias, porque todos nós temos sabedorias,
como seres animais também, né? Podem ser incluídos aí. E aí surgiu um projeto secular, que é o Ciência Contemplativa, né? Então, onde eu ofereço um programa de formação que forma agentes de transformação dentro das técnicas mais avançadas do que a gente entende como mindfulness e inteligência emocional. Então, eu formo agentes de transformação no mundo. E a base dessa formação é a conversa que a gente teve sobre amor e compaixão aqui. Que lindo. Então, essa é a base, assim. Eu mesma participei desse curso e recomendo grandemente não só a figura dele em qualquer outro projeto ou iniciativa, mas nesse curso específico e nesse retiro. E lembrando que agora na pandemia todo o formato é virtual, então não importa onde você esteja nesse instante, você pode acessar com segurança e preservando esse novo normal, para que a gente esteja seguro e o outro também. Então, eu recomendo, eu vou deixar depois todos os arrobas, eu vou postar um pouco mais nos stories também, como fazer as inscrições, etc. E para quem tiver dúvida, não encontrar, tem o WhatsApp nosso da Bill, que daí a gente encaminha para todos os canais do Lama. Eu agradeço muito. Obrigado pelo teu suporte. Uma das coisas que eu venho aprendendo hoje é que a gente precisa tornar esses movimentos todos positivos, altruístas, em algo sustentável. Esses movimentos eles precisam serem abastecidos, né? E uma das formas que a gente tem de ajudar esses movimentos a se tornar eles sustentáveis é dar o nosso suporte da forma que a gente pode dar, né? Sim. Então, às vezes eu vejo movimentos tão lindos assim no Brasil e alguns deles recebem às vezes um suporte que às vezes é só um elogio, diz você, nossa, você está fazendo algo que eu não consigo fazer. Às vezes é só dizer algo assim que essa atitude germina todo o poder que aquele movimento tem, aquele movimento cresce. Então, eu queria te agradecer e agradecer também todos aí que dão esse apoio, né? Porque não é só tu, tem os nossos amigos animais aí, né? Às vezes a gente fica olhando Patrícia, Patrícia, mas na verdade os atores são outros. Exato. Eu costumo dizer que eu tô ali porque eu preciso de... É necessário uma forma humana para mostrar essa interação. Ou seja, mas eles são os protagonistas de fato, e é isso que a gente está tentando mais e mais mostrar. Só que precisa dessa interação, porque senão, de novo, fica como, mas não reconheço. E aí, quando tem a interespécie, então, é como você falou, nossa, eu reconheço, isso é possível, isso toca meu coração. Então, é justamente isso, assim, eles são os protagonistas. Eu lembrei, agora, vendo eles, assim, né, olhando para eles, eu lembrei de algo que um dos meus professores disse quando eu trouxe ele pela primeira vez no Brasil. A Sua Santidade Gandrupa, ele esteve em Brasília. E aí o Correio Brasiliense foi fazer uma entrevista com ele. Eu lembro. Aí, enfim, perguntaram que não queriam saber sobre o budismo, queria saber sobre ele, né? E aí, o que ele faz, o que ele come, né? Qual é a rotina dele, que hora ele acorda, que hora ele dorme. E aí, ele, quando chegou no que diz respeito à alimentação, perguntaram o que você gosta de comer e tal. Aí ele disse, I love chicken, que é galinha, né? I love chicken, que é galinha. Aí eu disse, nossa, e agora? De onde é que ele está dizendo isso? Eu fiquei pensando, de onde é que veio isso, né? E como que eu vou me virar agora com essa? E como que eu vou acomodar isso agora? Como é que eu me relaciono com isso, né? E aí ele disse assim, eu cresci numa sociedade carnívora nos Himalaias, onde as pessoas elas comiam carne, principalmente nas épocas de neve, onde não havia cultura e não eram épocas de globalização, né? Onde poderia se trazer. Hoje, Sua Santidade Dalai Lama já diz, não tem mais desculpa os seres que moram na neve, porque a comida chega da Índia para o caminhão, para os Himalaias. Não tem uma desculpa, que não tem que cultivar, porque tenho que comprar nos mercados, né? Mas na época que o meu mestre era pequenininho, na região onde ele vivia, não tinha, era a cultura deles ali, né? Fazer aquilo. E aí ele comenta que a mãe dele dava carne para ele e tal, e que ele cresceu gostando do sabor da carne.
Ele não sabia de onde vinha aquele alimento. Ele É o que acontece com a maior parte das crianças e de nós, ou seja, não se tem essa ligação, né? Exato, e ele gostava do sabor. Aí ele disse: quando eu digo que eu amo galinha, eu estou falando de uma marca minha de infância, do sabor que tinha a carne da galinha. Sim. Aí ele diz: mas no entanto, conforme eu fui crescendo, os animais se tornaram meus amigos. Que lindo. E eu não consigo matar os meus amigos, ele disse. Ainda que eu goste do sabor da carne, eu não consigo matar um amigo. Que lindo. Aquilo fez tanto sentido, eu achei tão humana a resposta dele. Ele não negou o fato de que sim, existem certos sabores que podem apetecer o paladar de determinados seres, Sim. né? Existem culturas que, enfim, a gente tem que expor as crianças a vários gostos, né? E às Sim. vezes numa cultura se restringe só a certas coisas e aí tu cria um determinado paladar, né? Então ele Exato. não negou isso. Isso é uma realidade, isso acontece. Sim. Mas no entanto, conforme você vai se conectando com os animais, é inevitável que você vai gerar um carinho com eles, né? E aí, como é que Exato. você... não tem lógica, como é que você mata alguém que você tem carinho? Que você se sente conectado? Fica muito difícil. Sim. Fica difícil de fazer esse Exato. tipo de coisa, né? E aí, ele comentou uma outra coisa que eu queria dizer, assim, para vocês, porque aquilo foi muito forte para mim, assim, sabe? Como perguntaram para ele... provavelmente o senhor acorda de manhã cedinho, 4, 5 da manhã, o senhor vai fazer orações, preces, lê preces, recitar mantras e assim por diante. Aí ele olhou um pouquinho para baixo e disse: eu sou meio preguiçoso. Essa coisa de ficar lendo texto e prece e mantra e um monte de coisa de manhã, ele disse: eu sou meio preguiçoso. Aí ele disse: e agora como é que eu vou acomodar esse negócio? Ele tá falando pro Correio Brasileiro. Aí né, e agora, e agora? Fiquei pensando, isso aí vai sair de que jeito no Correio Brasileiro? Aí ele disse assim: eu quando levanto de manhã, eu tenho uma coisa que surge ao natural para mim, que é eu começo a olhar para a realidade de todos os seres. E aí quando eu começo a olhar para a realidade de todos os seres, começam a brotar dentro de mim preces naturais de dentro do meu coração. Então ele disse: isso eu faço todos os dias. Essas preces que brotam de dentro do coração. Aí eu me arrepiei, assim, nossa, essa é a verdadeira prece, porque aquilo falou Exato. comigo, não é uma prece pronta de outra língua, de outra tradição, Exato. de outra Exato. cultura. É aquilo que vem quando você entra em contato, em conexão com a realidade, com a natureza, com os seres, né? Sim. É o exemplo que você deu também da mãe, né? Quando uma mãe protege o filho e fala: filho, Deus te proteja, filho, que dê tudo, filho. Aquela é uma oração. E a gente precisa invocar essa mãe divina em nós, não importa se a gente é homem, mulher, enfim, essa natureza maternal que profere prece, como teu mestre falou, de uma forma muito espontânea, porque vem do coração. Isso é tão bonito. Hum, Querido, te agradeço por tudo grandemente. E para fechar, eu vou comentar uma coisa com você que eu acho que nessas partilhas todas eu nunca tive chance. E aí eu vou te pedir, se você estiver sentindo à vontade. Você lembra quando você esteve aqui, a gente estava inaugurando a horta orgânica e você rezou em cima da terra, enfim, a gente fez aquela oração e tinha mais gente, foi super bonito e lindo. A foto, inclusive, que eu te mandei era desse momento. E aí, os rapazes aqui que trabalhavam aqui na época falavam: gente, mas o que vocês rezaram? Porque agora tudo cresce muito rápido. E ficava sempre: isso está crescendo muito rápido, tem que chamar ele aqui não para rezar outra, porque agora põe no chão e cresce, põe no chão e dá, enfim. Eu sempre começo e termino com uma oração. Eu gostaria de pedir para você fazer essa oração do teu coração, ou esse mantra que te fala, ou uma palavra que venha, ou seja, dentro dessa conversa toda tão honesta, tão espontânea, tão transparente que a gente teve, e que eu agradeço profundamente, Lama. Você poderia deixar isso para nós? Você sente deixar assim? claro, com certeza. Eu vou recitar o mantra do Buda da Compaixão, Avalokiteshvara, que é um mantra que eu tenho grande conexão e eu percebi que você tem recitado esse mantra com grande frequência, né? Eu aprendi esse mantra pela primeira vez com o Chagdu Tulku Rinpoche, que é um mestre tibetano que faleceu no Brasil, viveu por 10 anos aqui no Brasil. E
ele ensinou esse mantra e eu lembro que ele nos orientava a gente sempre recitar para os animais esse mantra, né? Porque esse mantra, ele surge de uma frequência vibratória da compaixão. Então, os Nossa, animais, ainda que talvez eles não consigam aprender palavras e sentidos dessas palavras, eles aprendem a frequência vibratória. Eles conseguem entrar em contato com essa frequência. E aí ele dizia pra gente ficar Om Mani Padme Hum, recitando esse mantra para os animais, né, para elevar a frequência vibratória da compaixão. A compaixão em tibetano se chama Ninje. Ninje é elevação do coração. Então, quando o coração se eleva, a gente lindo. inevitavelmente tem compaixão. Não tem como não ter. Porque a compaixão é a conexão. Nossa, Então, o coração se elevando, a gente vê a realidade além da nossa sensação de separatividade, né? E quando a gente se sente a partir desse outro ambiente conectado, a compaixão ela é natural. E essa é a representação do mantra do Buda da compaixão. que lindo. Eu vou recitar um pouquinho ele então para todos os seres humanos e não humanos. Agradeço por tudo, Lama. Espero estar com você aqui em breve. E continuo com Amém. você no coração sempre. Um grande prazer. A gente conclui com o mantra então? Conclui com o mantra, pode ser? Pode. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Om Mani Padme Hum. Grande alegria. Querido, alegria nossa, que todos os seres sempre se beneficiem na tua presença. A gente é muito afortunado por ter cruzado caminhos com você. Sinto a Gratidão. mesma coisa. Sinto essa fortuna também de ter cruzado caminhos contigo. Grande Muita abraço. gratidão a você, a todos que nos ouviram e espero em breve ter outra oportunidade de estarmos juntos. Com certeza. Tchau, boa Gratidão a noite. todos. Tchau, gente. Tudo de bom pra vocês, viu? Pessoal que assistiu, Beijo. obrigado pelo suporte pra gente. Vocês dão suporte pra gente, tá assistindo a gente aqui. Muito obrigado. Isso já faz parte, já é estar a serviço, né? Dando suporte a esses movimentos. Agradeço, viu? A todos. Agradeço, querido. Tá, tudo de Beijos. bom. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Sim.